Você sabe como é que Ravel escreveu essa música? Uma perna assim, ele ouviu dentro do teatro e começou a escrever. Olha que vista linda, né? Não faz mal não, pode falar. Vale tudo nesse podcast. Então, isso aí. Olá, pessoal. Estamos aqui começando um novo episódio do podcast Bola Toda. Mas a bola hoje vai rolar de um jeito muito, mas muito especial mesmo. Que são 3 pessoas, né? O maestro aqui trouxe pessoas assim tão relevantes da nossa cidade. Essa cidade vai tremer. E aí? Maestro, Juan, a bola tá com você. Sim, Quem é Juan? A bola toda, né? A bola, a energia positiva desse seu podcast, né? E hoje ganha ainda mais força porque estamos trazendo música, né? Notícias de música, de concertos, que essa é uma energia especial, né? Você nasceu onde, Juan? Eu nasci do outro lado da ponte. E você fez faculdade de música Eu estudei em Buenos Aires. Buenos Aires. Eu também passei por São Paulo, né? Eu estudei. Falar nisso, Buenos Aires tem uma baita escola musical. Sim, Buenos Aires tem uma tradição muito forte de música erudita. E principalmente de ópera, né? Tem, eu não quero tirar o prestígio da Sala São Paulo, né? Mas o Teatro Colón, na opinião da maioria dos artistas, é um dos melhores teatros do mundo, né? Pela acústica, pela tradição, né? Então, E você chegou a visitar o teatro lá do Rio de Janeiro? o Rio de Janeiro tem também tradição, mas quando eu fui, nunca veio, O né? Teatro Municipal do Rio de Janeiro, olha, já assisti uns concertos lá que realmente ali é lindo. Esses teatros antigos, né? Os caras traziam os arquitetos, né? Era pessoas de Itália, esses caras que... Mas não tinha microfone, né? Tinha que se escutar bem, senão... E a acústica é impressionante. Maravilhosos. Você sabe que tem muitos músicos que utilizam as igrejas para fazer gravação por causa da acústica. Sim, sim. Tem lugares... É que as igrejas têm aquela cúpula, né? E essa cúpula tá pensada acusticamente para que as pessoas possam ouvir melhor, né? Então, às vezes também é meio mentiroso, porque tem muita reflexão na igreja, né? Então você vai e nunca termina aquela reflexão, nunca para o som, né? Mas nós estamos aqui também com uma pessoa muito, muito especial, que é a nossa amiga Lívia, não é isso? A Lívia, ela toca um monte de instrumentos, gente. Fala, Lívia, né? Quem é a Lívia? De onde você nasceu? Onde você estudou? Fala um pouco mais sobre você. Lívia. Eu nasci em Foz, eu sou aqui mesmo, Nasceu e foi, viu, já? Olha, mas pela cara eu tenho dupla nacionalidade, meus pais são bolivianos, né? Então, meu pai era músico no caso, então eu já cresci com a música desde sempre, desde o ventre da minha mãe. Meu pai já trabalhava na época do Rafaim, Churrascaria Show, né? Ela trabalhava ali com as vendas. E você fez faculdade de música? Eu sou fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Exatamente, mas eu não matou. A música me puxou e foi. Mas você toca violino, Toco violino, viola? viola de arco, violoncelo, contrabaixo curto e arranho piano. Piano. O contrabaixo é legal. O contrabaixo. Antes do contrabaixo acústico, eu toquei o elétrico. O elétrico. Isso. Mas foi bem rápido e puro. Até que você falou da Bolívia, eu tive lá em Cochabamba, né? Eu tive aquela ilha que é toda feita de Copacabana, né? Que chama, não sei o nome do centro, né? Tem uma paz. Tem uma paz, né? Aí fui lá dormir lá e tudo. Foi maravilhoso. Mas nós temos uma outra pessoa aqui, sabe? Uma outra pessoa muito especial. Olha como o Maestro trouxe gente, veio com a boa. Você vê como essa cidade é maravilhosa, tem tanta gente. A nossa professora de canto, pianista, olha, conhecida, né? Fala, professora. Muito prazer, obrigada.
É uma honra estar aqui, né? Eu sou do norte do Paraná, na verdade, estudei ali na região de Maringá, Londrina. Cheguei em Foz do Iguaçu no ano de 90, e dando aula de órgão eletrônico na época, né? E depois que veio o auge do piano, aí fui pianista do Coral de Itaipu por 20 anos. E estamos aí, atuando, e agora com o nosso grande maestro realizando um sonho. Então, professora Elisa, a senhora nasceu no Paraná. No Paraná. Paraná. Temos E estudou também, trabalhou muito tempo na Fundação Cultural. Também, na Fundação Cultural, trabalhamos num projeto no ano de 90 e 2000, né, Lívia? 99 e 2000. E também um projeto na Itaipu, pelo PTI, um projeto ali da região do Porto Belo, Vila C, para as crianças, né, carentes, um projeto maravilhoso também. Então, você que afina as vozes, né, que organiza as vozes. E coloca também. Mas isso aí, gente, maestro, sim. E aí, eu às vezes me passa assim uma questão que eu vou dar uma lida, vou fazer uma cola aqui, porque perguntar para o maestro, sabe como é que é? Você tem que ter muito conhecimento, muita informação, não é para qualquer um, não, sabe? O maestro, você sabe que o maestro é homem, é fogo, né? Nos seus maiores momentos de regente, qual foi a música que mais impactou para você? Eu acho que cada concerto é diferente. Com certeza. E cada momento da sua história de vida é diferente, né? E também as pessoas que fazem parte daquele concerto determinam como você se sente. Pode ser uma grande obra quando você está na tua casa estudando, analisando. Que bom esse compositor, né? Mas as pessoas, porque isso é importante entender, a música conecta espiritualmente as pessoas. Por exemplo, nós com a orquestra, o ano passado, né, fizemos um pequeno concerto no Paraguai, né, para fechar o ano, e porque tínhamos começado ano passado, no começo do ano, né. Então, esse concerto, que era muito pequeno, ali tocou de solista de piano, né, foi muito especial para a gente, em geral, né. A gente fez o concerto número 21 de Mozart para piano e orquestra, né, e significou, tive um significado muito importante pelo contexto da orquestra e de com quem eu estava fazendo aquilo ali. Daí você pode falar, não, a Quinta Sinfonia de Beethoven é maravilhosa, tem um poder maravilhoso, né? Ano passado a gente fez o concerto do Villa-Lobos também, né? E aquilo ali eu conhecia, não conhecia tanto o Villa-Lobos, né? Acabei apaixonando pela obra dele, pelo trabalho dele, né? Como ele apresentava e apresenta, né, o Brasil para o mundo. Isso é muito importante porque, como sul-americanos, às vezes esquecemos das nossas raízes. Nesse concerto, você tocou uma música paraguaia que é como se fosse o Trem Caipira. Como é que é o nome dessa obra? Essa o compositor estava imitando um trem, né? Um trem que leva leite, né? Então o nome é Tren Lechero. Trem Leiteiro. Que é aquele que transporta de uma cidade para outra, né? E então, nesse concerto em especial, a gente fez o Trencildo Caipira, né, do Villa-Lobos, que a Baquiana 4, né? E depois tem obras e peças que são assim, que transporta, eleva você. Você né? gravou esse concerto? Vocês gravaram? Estão no canal YouTube da orquestra. Eu vou baixar essa música paraguaia, porque eu acho, olha, para mim foi a coisa mais emocionante que eu vi. Concerto. Aquela harpa para mim foi mágica, foi uma coisa impressionante. Eu falo, me emociono, porque foi uma coisa a gente não conhece. Aquilo que você falou, a gente conhece pouco. Se conhece muito. Então, às vezes acontece que temos um olhar
para fora, mas precisamos olhar para dentro também. Não esquecer quem somos, de onde estamos vindo, para poder saber aonde a gente quer ir. Né? Então, isso é importante, né? Porque acontece já acontecia com Jesus, né? Que fala, ninguém é profeta na sua terra. Então, aqui em Foz tem musicistas de muita qualidade. Só que, como é a minha vizinha, né? Não, é só a Lívia, que ela toca para as crianças, não, né? Então, ela dá aula de 5 instrumentos. Imagina, sabe? E dentro do espaço que ela trabalha, né? Ela está mudando a vida de um monte de crianças, de pessoas, né? Porque quando você é criança, você recebe aquilo ali. Imagina, as crianças vão lembrar sempre, não, eu tive a minha professora Lívia, que me falava de Bach, me falava de Telemann, me falava de Vivaldi, né? A Elis também. Ela está dando aula, sabe você, Elis, 25 anos. Eu sei que eu tenho que Eu comecei a dar aula com 11. Caramba, família. não, mas eu tenho 15, né? Não sei qual que é, que momento ela começou. Agora você falou uma coisa interessante, reportando aqui para Eli, A Lívia. Lívia, você toca violino, viola, baixo. Desses instrumentos, assim, qual que você sente mais afinidade? Que você sente assim, você se apega mais, você tem um lado mais afetivo? Eu comecei com violino com 14 anos, então eu estive toda a vida, entre aspas, né, uns 20 anos tocando, assim. Quando eu trabalhei lá na Bolívia, numa escola de música, eu já estava precisando armar uma orquestra ali, na escola de música com meus alunos, então vou provar o violoncelo, né, então comprei só para acompanhar meus alunos. Aí eu me animei, e eu antes mesmo de ler eu já lia Clave de Fá quando eu tocava violão na época, né, Sim. quando era mais jovem, antes do violino, antes dos 14 anos. Ah, então eu esqueci, porque daí eu não pratiquei a Clave de Fá. Então eu comprei o instrumento, eu já estava numa orquestra antes como violino, da Filarmônica da Loyola, que é de uma universidade de lá, em La Paz, e com 5 meses de violoncelo eu falei pro maestro, a gente estava sem violoncelo na orquestra. Era uns cello e eram uns 20 violinos e uns 6 violas e Normal isso aí. aí eu falei pro maestro, eu tenho um violoncelo, isso com 5 meses de violoncelo, posso tentar. Fui de cabeça, eu sou autodidata também, então eu fui buscando ali, procurando como que era o manejo, assim. Aí deu um tempo e me apaixonei com o violoncelo, me conectei com o violoncelo muito mais com o violino, não sei porquê, mas eu senti realmente a vibração e aquele frio na barriga, tremida assim, no caso, né. Quase que eu deixei o violoncelo. Porque o violoncelo te abraça. A mãe os meus brava para ter o teu corpo, né? Mas das músicas, assim, dos autores, eu não sei, eu acho que o Vivaldi, no meu entendimento, não sei se eu estou errado, se você pode me corrigir. Não, é que não O Vivaldi, ele tem uma proximidade com o Celos muito grande, não sei, a minha impressão, né? É diferente do Paganini. Paganini, você assistiu um concerto de violino com Paganini, você é Sim, sim. né? Então, quer dizer, tem um... Eu acho que música, eu acho que cada pessoa conecta com uma música e um compositor, né? Por um lado tem a construção e a questão da academia, né? Aquele como por exemplo, tem pessoas que gostam muito de uma casinha pequena e é feliz com aquilo. E tem gente que... uma cara tão bem. E mais assim. Então é difícil. E
cada música e cada compositor é a mesma coisa. Depende do que você quiser, né? E também depende do teu contexto. Eu gosto muito do Vivaldi, né? Mas na história da música, Bach é o chefão. Uhum. Toda porque ele dali se desprende toda uma tradição e um conhecimento e o que ele conseguiu com a música, né? É algo assim super E foi um dos compositores que mais fez composição para música de câmera, não foi? ele como ele, não é que ele fez ele era uma das funções principais daquele momento, né? Ele é um maestro de capela. Então Bach ele tinha muitos filhos. Então tinha que pagar as contas, sabe? Então ele era maestro de capela de uma igreja, como se diz, luterana, sabe? E o compromisso dele com a igreja é que ele tinha que compor uma obra para cada domingo, e para cada festa. E festas especiais ele tinha que compor músicas muito importantes, sabe? Além disso, ele tinha que dar aulas, né? E ele tinha muito trabalho realmente, né? E então por isso e uma coisa muito importante, né? Que as igrejas luteranas, né? Com a reforma, né? Eles permitiam que eles queriam que as pessoas participassem mais dos rituais, né? Cantando, participando, né? Então ele tinha que compor para pessoas profissionais, né? Mas também pensar o que o povo poderia cantar junto, né? Além disso, ele criou muitos métodos, né, de piano para crianças, tudo mais que já o professor de Beethoven, todos esses foram passando de geração para geração, né? Então ele realmente muitos dizem que ele é o pai da música moderna, né? Da música do barroco. Ele morre em 1750, né? E daí cria uma escola. Agora nós temos a nossa professora aqui, a Elis. Elis, você depara-se com o coral. Aí como é que você faz para você dividir as vozes? Porque é diferente você reger um coral dentro de uma orquestra, dentro de uma ópera. Você já teve esse prazer de, de pegar um coral e movimentar dentro de uma ópera ou dentro de uma orquestra? Como é que é? Vou ter o prazer agora, não dirigir, mas estou preparando, né? Nós vamos acompanhar no nosso concerto. Na verdade, assim, o coral que nós trabalhamos é a música popular, Ah, tá. tá? Na época que eu trabalhei com o coral de Itaipu, também era mais voltado à música popular e, assim, um pouco música sacra, que nós sempre fizemos os concertos finais de ano, né? Mas no caso das vozes, a gente faz ali, trabalha a tessitura vocal, a extensão vocal, e vamos dividindo as vozes. O meu coro é feminino, né? E aí, as vozes femininas quais são? Só para o nosso público saber, porque eles não sabem. Nós dividimos em 3 vozes: soprano, o mezzo e o contralto. Isso. O soprano, ele também é dividido em 2, né? Geralmente, né? Sim, mas o nosso grupo não, ele só tem o soprano mesmo, o mezzo, né, que é a voz média, e o contralto, seria Ô, Enio, esse é o recado que nós vamos dar para você. Nós precisamos montar uma orquestra sinfônica em Foz do Iguaçu. E a Itaipu tem que bancar isso junto com a Unila, viu, Enio? Eu vou entrevistar você aqui, uma conversa de você. Agora eu gostaria que o Jonas colocasse a nossa publicidade da orquestra, né? Que vai ser aqui em Foz do Iguaçu. Nós vamos ter uma orquestra aqui. Sim, o nosso concerto, como se diz? Inaugural, né? Concerto de estreia oficial da orquestra. E estamos trazendo obras muito interessantes. Eu acho que elas vão falar melhor, né, da história de Foz.
Eu acho que nunca o pessoal aqui tive a oportunidade de escutar esse Nunca, toque, não. Eu já toquei há muitos anos Sim, e eu nunca tive esse prazer Então, de ter uma orquestra aqui. sim. Vai ser a quinta de Beethoven, né? O primeiro movimento, vamos fazer um mix, né? Mix. De muitas peças para que, porque na região, né? Em geral, temos que ainda educar as pessoas a conhecer esse tipo de música, né? Porque o pessoal escuta e fala, não, essa música eu não pertenço a essa música. Então, o nosso objetivo, o nosso propósito como orquestra é trazer a música orquestral para as pessoas da região. Esse é o nosso primeiro objetivo, né? E segundo seria, uma vez já cumprido, como se diz, né? Feito esse objetivo, logrado esse objetivo, queremos ser a representação de Foz do Iguaçu em qualquer lugar do Brasil e do planeta, né? Vai ter ali nesse evento vai ser quantos músicos? Eu acho que a orquestra, uns 30 músicos, né? Que bom. E com o coral, uns 20, 15. né? 28. 8, Não, pô. Então, depois de formar a orquestra, ou antes de formar a orquestra, a Sinfônica de Foz já tem que construir o teatro para todos. Né? Porque aquele projeto que está ali que vocês estão vendo é o Mega Centro Cultural. É um projeto do Oscar Niemeyer. Lá a gente tem um teatro para 200 pessoas. Que bom, viu? E a acústica é toda em cima do Oscar Niemeyer. O Oscar Niemeyer, né? assim, Então, nós já fizemos a fundação, já começamos a fundação, nós vamos construir esse projeto. Ali vai ser a holoteca, onde se guarda todos os acervos, né? Holoteca quer dizer conjunto de tecas. Então, nós temos coleção de livro, coleção de dicionário, coleção de miniatura, coleção de tem a videoteca, tem a musicoteca, nós temos música, temos a biblioteca, temos gibi do Tempo do Império. Vai ser um negócio assim pra fora. Qual a localização? Vai ficar ali entre a Felipe Vanche e a Maria Bubiac. Aquela região ali. Mais ou menos ali daquele cruzamento. Eu falo para pessoa da orquestra. Pode botar. É um vídeo, né? É. Sim. Vivaldi. Vai ter tudo isso aí? Vai ter o Ravel Tudo também? vai ter, sim. Caramba. É pra... Vai ter Carmen. Ela já me avisou que ele tá no Museu disso. E a mezzo-soprano é uma mezzo-soprano de Foz do Iguaçu, né? Sul. A querida Luiz que tá fazendo as coisas aqui, né? Maravilhoso. Sim. Eu acho que Foz é um desses lugares mágicos onde tem muita coisa e que você vai procurando e vai achando assim, né? E falando, uou, isso também tem aqui, sabe? Só que o pessoal tá muito disperso, tá muito... temos que unir essas coisas. Isso aqui são os telefones que o pessoal pode fazer contato para comprar o ingresso aí. E o ingresso em que faixa de preço? R$50. Poxa, tá barato demais, gente. R$50. Só que nós esperamos que uma pizza. Uma pizza, pô, né? Não é mais barato que uma pizza. Não é possível. Temos que. E o concerto vai ser em que local ali? Vai ser na UniOeste, Ué. no auditório da UniOeste. No dia 7 de junho. Ali cabe quantas pessoas ali não é? Falaram que mais ou menos 340 pessoas. Poxa, legal. Sim, mas queremos que aquilo fique lotado, né? Gente, E que depois possamos fazer outros concertos em lugares maiores, né? seria tão bonito, viu, Taipu?
Sabe aquela concha acústica que tem lá? Sabe aquela concha acústica, sabe? Então, ali tivemos de botar a orquestra sinfônica ali Sim, com 80 músicos. sim. Oh, 80 músicos com 200 vozes. Aí é sonhar demais, né? Mas a gente tem que sonhar, viu? Enio, ó, pensa nessa, viu? Por que não, né? Sim. Não tem a Fartal? Pega mesmo. E faz um concerto na Fartal. Eu vi a Fortal, eu pensei, é ali que eu quero tocar com minha orquestra, sabe? Porque a minha intenção como músico formado em música erudita, né, é levar essa música para as pessoas em geral. Quebrar aquele preconceito, não sei, que as pessoas, não, essa é música de elite, não. É música para todos. E você acha que, por exemplo, quais as músicas que aproxima mais da sociedade que não conhece essa área da música? Por exemplo, você tem abrindo aqui o vídeo na abertura, você tem o Bolero de Israel, né? A maioria das pessoas conhece Bolero de Israel. Conhece a Carmen, ou a Habanera, né? Conhece, a gente vai fazer agora também a Pequena Serenata de Mozart. Pá, 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 né? E qualquer coisa, sabe? Não, eu lembro que, não sei se foi em São Paulo, que o caminhão que leva gás para as casas, né? Olha lá, um Furicrise, né? Não, é que eu falo sempre, você tem o funk, né? Essas coisas no teu vizinho, na tua casa, no teu bairro, em todo lado. Eu não tenho problema, mas dá o mesmo espaço para outro tipo de música, por favor, né? Então, tem que, porque a diferença dessa música que a gente está fazendo com a orquestra é que você tem que parar para escutar, tem que deixar o telefone fora, o celular fora e prestar atenção, coisa que é um luxo hoje em dia, né? Porque estamos todo dia assim, ó, escravizados pelo celular, né? Então, por isso que uma orquestra sinfônica ou filarmônica é de suma importância, importantíssima numa cidade. Hoje em dia, né, em que estamos vendo fake news, estamos vendo inteligência artificial, nada vai, como se diz, trocar a experiência de escutar música ao vivo com uma orquestra sinfônica. Com os erros e acertos, porque aquilo ali é humano. Aquilo ali somos nós falando com o outro humano. Isso aí não pode. Agora, o maestro, qual é a diferença de você reger uma orquestra com a obra e uma só orquestra? Existe muita diferença ou é a mesma coisa? Não, E que geralmente se divide, né? Geralmente você tem um regente para a orquestra e outro para a ópera, não é assim? tem caras especializados em ópera, né? Ah, tá. Eu estudei as duas coisas. Eu estudei regência de balé, regência de sinfônico coral, regência de ópera, né, e regência de orquestra, né? A diferença é que quando você está regendo uma ópera, você tem ação. É um filme em tempo real. Uhum. E você está atento ao que o cara que faz o gol, né? O rockstar ali é o cara que está cantando, o coro, né? Você tem que você está a serviço do espetáculo. É um espetáculo visual que tem também a música, e essa história da ópera, né? Porque primeiro veio o teatro e depois eles foram colocando música no teatro. Então, como tem ação, você está dependendo do que acontece ali no cenário, né? Já isso é importante, a gente vai fazer áreas de ópera e vai ter uma pessoa cantando e vai ter um coral. Né? Então, estava falando ontem no ensaio com eles, né? Eu estava falando, a gente vai fazer o brindisi, né? Começa rápido, né? Depois para, e você vai depender do tenor, que vai do Alfredo, né? Ele vai cantar e fala
Ele está contando uma história, está contando o que ele sente, né? Um momento de felicidade e você tem que acompanhar aquilo ali. Essa é a diferença, né? Já como orquestra, quando uma música instrumental, né? Você tem um conceito do compositor, aquela ideia que ele quis transmitir. E você, com a orquestra, tem a missão de tentar de transmitir da melhor forma possível, né? Isso. Eu tive o prazer de assistir a obra Cantando Palhaço. Pô, meu Deus do céu. Aquilo ali é demais, aquilo é divino. Olha, se a pessoa deu. Licença, vai embora. Não, é muito emocionante mesmo. Agora, Lívia, você já tocou concerto de câmara, de orquestra, ou você nunca teve esse tipo de experiência ainda? Eu comecei a ter essa experiência em 2009 ou 10, não me lembro, quando eu comecei a. Bom, como eu fiz a faculdade de fisioterapia, eu fiquei 6 anos parada, Parado. né? No caso, fiquei 6 anos parado. Então eu voltei, terminei a faculdade, atuei 1 ano e daí voltei. Mas a música, ela é mais forte, né? Desde sempre. Não teve jeito, está no sangue. Mas foi o trato. Meu pai falou: termina, fiz e faz o que você quiser. Bom trato. Aí posso voltar? Eu voltei. Então eu voltei, me formei em 2009 em fisioterapia. Em 2010 conheci o Cristiano Galli, que é da diretor da Escola de Música Sonarte, que tem ali perto da CEMI. Então, comecei com ele, assim, a experiência em orquestra. Começamos pequeno, no caso, né? E ali a gente desenvolveu, inclusive eu e o Fernando, a gente tocou na época o concerto para 2 violinos de Vivaldi, era de Bach, eu não lembro. É de Bach, Bah, de Bach. bah. E foi minha experiência, assim, como solista, junto com ele, no caso, né? Então foi uma coisa muito. Porque é diferente, né? É diferente você tocar como solista e tocar como parte integrante da. Como tutti. Exato, exatamente. Então eu comecei em 2010, depois que eu me formei, 2011 também, e daí eu queria mais, muito mais. E Foz do Iguaçu nunca teve nada explorado em relação à área de cordas, né? Teve lá, 99, 2000, aulas, né? Que eu comecei no projeto pela Fundação Cultural. Na época era o projeto Vivaldi, quando eu comecei. Tinha um professor, o maestro Mauro Bus, na época. Então era só nesse período, 99, 2000, e depois retornei em 2010. Então, como não tinha nada, nem professor de violino eu conhecia, assim, então conversei com meu pai na época e falei, quero fazer música mesmo, né? Então, se você quiser realmente, vai para Bolívia, para ficar 1 ano, no caso, era esse trato, 1 ano. Então, eu fui para Bolívia em 2012. E lá eu tive outra experiência orquestral. Tá? Eu integrei a Filarmônica de Loyola como violoncelista, como eu comentei anteriormente, que comecei lá. Então, ali foi mais como músico de conjunto. Toquei também como cellista em grupos pequenos de câmara, né? Porque o maestro de lá, ele separava alguns músicos para tocar em alguns eventos. Né? Então, ali eu tive mais contato com relação à música orquestral de câmara, como cellista, no caso. Né? E é uma coisa bonita, né? Ah, Música de cama eu acho lindo. e ali era coisa grande, era mais de 100 músicos. Era 50 coralistas, era 50 músicos entre violinos e sopros, assim, era completa, sinfônica completa, com solista. Inclusive eu toquei, na época, com os Zarzuelas, né, música espanhola, com completo, com os cantores em cima e a gente no fosso, embaixo, né, que não tem. A gente ficou embaixo e ali todos os solistas em cima e foi maravilhosa a experiência, assim. Não é qualquer um que, ou seja, que tem a experiência de tocar no fosso. Agora, Lívia, você dá aula, né?
dou aula. Gente, olha só. É aquilo que você falou, maestro, né? Quantos talentos, pessoas boas essa cidade tem. Tem muita gente. Fundação Cultural, vamos aproveitar uma professora dessa, com um talento desse, com um conhecimento. Quantos jovens pode ser tirado da rua? Então, comentando sobre isso, eu sou arte educadora da Fundação Cultural, pelo projeto Foz Fazendo Arte, né? Então, comecei com eles 2020, pós-pandemia, 2021, mais ou menos, já. Então, comecei como professora de violino, depois como professora de música de câmara, que abarca os outros instrumentos de arco, que é viola de arco, violoncelo e contrabaixo fluxo, no caso. Então, a partir dessa liberdade que eu tive de dar aula, no caso, comecei a formar orquestras também, que é a Orquestra Escola, que é um infanto juvenil para... Na verdade, a orquestra já bem antes, quando eu comecei em 2019 com o maestro Alex Cubilha, na AFA, na Associação Fraternidade e Aliança, né? Então, aí eu comecei a dar aula como professora de cello, né? E depois, pós-pandemia, a gente começou com 5 professores, no caso. Foi deixar 2 professores de violino foi embora, de viola foi, e daí ficou eu e o maestro Alex. E daí nós tocamos a AFA, com a orquestra Reciclando Sonhos de Uzi Lauro, no caso, né? E depois eu armei a orquestra da Estação Cultural João Sampaio, do Vila C. Né? E aí eu tô aí já há 3 anos já com essa orquestra, quase, armando ano passado, Infanto Juvenil do Vila C também, que comecei pelo CCVC, daí também já voltei pela Estação Cultural. E então, assim, só que assim, somos somente 2, né, na área de violino, né, e uma de música de câmara. Eu, né, que eu comecei, então não tinha assim, como se diz, competência, como se fala em português, às vezes esqueço como... Você tem que saber, eu não. O Paulo está aí, ó. Seria, na realidade, eu entendi o que você quis dizer, a expertise, né? Não, digo assim, tipo, são 6 professores de violão e são Então, tem opções, né, para as crianças, assim. Na época, assim, começou só eu, professora de violino. Aí depois integrou a professora Maria Eduarda Sommer como professora de violino, e daí ela está em alguns espaços. Eu estou em 3 espaços, mas como música de câmara é só eu, pela Fundação Cultural, sendo que tem bastante violão, né? Alguns, na verdade, sim, né? Mas assim, Mas assim, as pessoas podem ir lá na Fundação Cultural se inscrever para estudar, como é que funciona isso? sim, a gente abre vagas todo começo de ano para abrir turmas novas, né? Como a demanda do espaço precisa de que tenha instrumento próprio, não é muito alta para minha área, no caso. Agora, é fácil você comprar 6, 8, 10 violões e colocar numa sala e você chama uma turma, no caso. Agora, um espaço ter o instrumento próprio, oferecer violoncelo. O único lugar que oferece realmente todos os instrumentos é a Associação Fraternidade e Aliança, que eu estou lá já tem 5 anos já. Então, ali a gente forma uma orquestra completa de cordas, com violinos, viola, violoncelos e contrabaixo, no caso, né? Então, o único espaço que está oferecendo instrumento para o violino, para a pessoa tocar sem ter o instrumento próprio, só violino, no caso. É a Estação Cultural João Sampaio, que é no Vila C, e recentemente agora a Estação Cultural Ana Maria Teigão, que é pelo centro, no caso, né? Então, infelizmente não tem essa opção, abordagem de ter uma compra, né, de violas, violoncelo, contrabaixo, formar em cada espaço uma orquestra escola, no caso, né. E Isso é importante, isso é importante. Isso é muito importante, né? É uma coisa que, desculpa, Liga, uma coisa que a gente tá falando, né, que depois desse concerto tão importante pra gente, né, uma área que temos que trabalhar é a formação, né? Então, eu tô falando, sempre falo para eles, né, que as crianças têm que ter um objetivo, tipo, e nós, como orquestra, queremos ser aquele objetivo. As crianças falem, eu quero chegar a tocar nessa orquestra, né? Porque tem 2 coisas, 2 fatores, né? Uma, a questão da saúde mental e física que te dá que te proporciona o instrumento, né? Uhum.
E a outra também, essas maravilhosas pessoas são profissionais. A Elis dá aulas, a Lívia também, eu também, mas nós podemos tocar em qualquer projeto. São profissionais. Então, a música, além de dar aqueles benefícios sociais e de saúde, né? Você pode virar um profissional da música. E isso é um dos objetivos da orquestra. Né? Ser um exemplo para seguir, porque o pessoal fala, no futebol, por exemplo, eu quero ser jogador de futebol, ganhar muito dinheiro, né? Mas você pode também ganhar muito dinheiro tocando numa orquestra profissional. Uma pessoa que toca na Sinfônica do Paraná tem um bom salário. E tem um bom nível de vida. Você não vai ganhar 5 milhões de dólares mensais, né? Mas vai pagar suas contas. E principalmente vai ser feliz fazendo aquilo que você gosta. Então, isso é um dos nossos objetivos como orquestra. Por isso também a gente vai fazer esse repertório tão amplo, assim, tão diverso, né? Porque o pessoal, eu gosto muito do folk, né? Da música regional, da música raiz. Eu gosto muito, né? Eu sei que Rio de Janeiro tem uma música, Rio Grande do Sul tem outra, São Paulo tem outra, né? Eu gosto muito disso. Mas tem também outra música que ela ultrapassa essas regiões, ela vai até, sim, ela vai além. e tem um trabalho muito mais elaborado em questão de construção. Então, nós queremos trazer essa música para Foz do Iguaçu. Esse é o nosso objetivo inicial. Agora tem uma coisa, né, Elis, partindo para você aí. Todo todo regente de coral que eu conheci, geralmente é pianista. Porque você é pianista, né? Por quê, né? A facilidade de ajustar as vozes, será que é isso? Na verdade, é que o piano, ele é um instrumento acompanhador, né? Então, você com o piano ali, você tem uma orquestra. Você tem 10 músicos já. Aqui 10 músicos. Sim. E o maestro também, a maioria dos maestros que eu conheço também, tive o prazer de conhecer vários maestros top, um deles é o Luan, né? Tá aqui perto da gente. Então, perto, viu, gente? Ó, o Luan é top, viu? É top das galáxias, né? Você também toca piano? Sim. É que o piano, na questão do coral, né? A pessoa que não tem contato inicial com música, é muito fácil, porque você toca uma tecla do piano, né? E você pode cantar. E pode Passar vozes, né? Ideal, né? mostrar como ela deve cantar. E na orquestra, nesse sentido, a orquestra, os músicos já tocam aquele instrumento. É mais fácil. Né? Mais fácil. Mas, hoje em dia, você tem música no celular, no YouTube, por todo lado, né? Mas você precisa pegar a partitura e, como você não tem os músicos ali, né? Você estudar a partitura. E falar aqui a harmonia, o contraponto, né? A dinâmica. E para que quando você chegue na orquestra, você saiba para onde vai a música. E o piano é um instrumento rei, não tem discussão disso. Né? Eu levei um amigo meu para assistir um concerto, né? Lá no Rio. Ele nunca tinha visto concerto. Falei, cara, você tem que conhecer, tem que ver. E ele, como era muito próximo, eu levei para assistir um concerto. E aí chegou lá, a orquestra estava toda gente. E aí, cara, pô, mas como é que o cara sabe que ele tá, cada um sabe o taco que tá mexendo. E é uma barulheira danada, vai todo mundo se encontra, né? E aí o regente que dá o tom das negócios. Com certeza. Né? Nós queremos, fazemos concertos didáticos também. Porque acontece em todas as cidades dessa região, né? Não temos muito costume de ir ao concerto, né? Então, eu gosto de orquestra. Já, por exemplo, eu estava morando faz pouco tempo perto de Curitiba, né? E lá tem concerto todo domingo, né? Tem quase todo dia, lugar onde você... Então as pessoas
acostumam já, né? Então, mas aqui não tem essa tradição, esse costume de eu vou hoje, vou escutar um concerto, depois vou sair, vou jantar, né, com minha família, né? Por exemplo, eu gosto muito de concerto de domingo de manhã. Para mim é maravilhoso, porque tem pessoas que podem ir na igreja, vai cedo, né? Sai da igreja e faz outra conexão com Deus por meio de um concerto de orquestra, né? E depois você tem o dia para passar com a família, vai almoçar, né? Mas aquilo ali, né? Precisamos educar as pessoas, conhecer esse tipo de música, né? E aí, sabe, o maestro, tem uma coisa que eu queria, assim, provocar a minha amiga ali, a Lívia, né? E agora precisamos ser minha amiga, viu? Vai ser minha amiga. Lívia, qual foi a peça, assim, que você mais te inspira a tocar? Assim, que você sente vontade de dizer, Compositor? pode ser compositor, peça. Compositor. Uma, Era uma coralina, eu gosto muito de barroco, sim. Eu me conecto muito com o barroco, é maravilhoso. Corelli. Tanto qualquer instrumento, contrabaixo, violoncelo, violino, senta Corelli. Eu gosto muito do Corelli. A Bolívia tem uma tradição muito forte de música barroca. Porque a Bolívia até as construções dela são meio parecidas com o barroco, né? Quando eu tive na- é que tive um trabalho muito forte das congregações católicas ali no 1600, mais ou menos, né? Então, tinha um compositor, o Cipoli, que era um compositor importantíssimo na Itália, né? E ele virou, como se diz? Padre, como se diz? Padre, não? Não, na Igreja Católica, que faz a missa. Teve aquele Alberto Ketter, Não, o Kessler, né? O padre da Igreja Católica, né? sim, o Ketter foi padre da igreja Sei lá, católica. o Cipoli, ele virou padre jesuíta Jesuíta. e ele veio aqui na América, né? E essas pessoas compunham, no momento, faziam música sacra e eram nativos, né? Do Paraguai, da região do Brasil, da Bolívia, que tocavam essas obras, né? E no Brasil e no Paraguai aquilo ali foi acabando, né? Mas na Bolívia ficou como se diz, uma herança daquilo ali. As pessoas ainda constroem instrumentos e tocam aquela música daquele momento, né? Em Chiquitos, né? Então o barroco está muito presente ali na Bolívia. Assim. Inclusive, quando eu estive na Bolívia e no Peru, eu vi uns violões, né? De 11 cordas, 12 cordas, tipo, é coisa linda, cara. E eu quase comprei um para trazer pra mim. Mas é lindo. E é tudo artesanal, cara. Seu pai tinha, né? Sim, inclusive ele tinha um que era com corpo de tatu na época. Ela era hoje perdido, né, amor? Corpo de tatu. Eu vi uns lindos, cara, coisa assim bonita, quis comprar até pra mim mesmo. E seu pai tem esse ainda? Você tem lá ele ainda? Tem alguns instrumentos dele que tá. Da próxima vez que você vier aqui, você vai trazer um. Eu trago alguns assim, que é andinos, no que pacharango, samponha. Combinar um dia de vir você, o maestro, e você vai tocar. Se a gente vai passar. O próximo, vamos fazer os eventos do podcast Bola Toda, só voltado pra música. Sim, com certeza. O senhor vai dar pra isso. Então, maestro, Sim, tinha que divulgar a sessão na cara. No caso, para você, eles teriam, o ideal seria trazer um teclado. Você tem teclado? Então você vai trazer o teclado e vai tocar pra gente. Vamos fazer um evento cultural junto com o maestro. Sim, com certeza. O maestro aí você vem para trazer, depois você vem você. Vamos fazer isso, trazer outros músicos. Meu sonho é trazer aquele arpista para cá. Sim. Olha, você me fala porque aquele cara eu quero trazer. Aquele cara para mim, ó, eu quero tocar demais. Sim. Demais mesmo. E a tradição de harpa, por exemplo, né, que também veio da Europa, né? Também
tem na Bolívia, eu vi, tem na Venezuela, tem no México, né? E só que o Paraguai tem um toque diferente. Diferente. Então, E você conhece alguma música erudita da Bolívia? Assim, qual você conheço que você trouxe do Paraguai pra gente lá, eu vi lá no concerto. Sim. Mas você conhece algum, assim, alguma música? Eu não conheço, Sim, entendeu? Então tem uma coisa interessante. Tem compositores bolivianos muito tops. Eu, como estudei na Argentina, né, eu tinha colegas de aula, né, que eram regentes, né, e a gente intercambiava na época áudio, CD ainda, né, e tem compositores bolivianos muito bons, né. Então, como eu tinha falado, né, nosso objetivo é também apresentar essa música de fora, mas também trazer a música dos nossos países, né? E a gente, nós que moramos nessa região, né, de Foz do Iguaçu, da Argentina, do Paraguai, temos a facilidade de fazer muitas músicas, né? Uma coisa que eu sempre falo, depois temos que fazer um concerto que seja latino-americano. Sabe? Porque estamos no lugar certo para isso. Estamos na tríplice região, né? Ninguém tem fronteira. E somos pessoas de diferentes lugares do Brasil e do mundo aqui. Então, por isso, ainda mais reforço a ideia de que temos que ter uma orquestra profissional. Não pode ser que um dos principais lugares do mundo que é visitado. Faz uns dias veio um violinista alemão, japonês, que mora na Alemanha, e toca em Assunção, né? Falei para ele, tem uma orquestra em Foz do Iguaçu. Eu quero ir para lá. É que todo mundo quer vir para cá. Então, temos que ter uma orquestra profissional, porque Foz merece um dos principais lugares do mundo, maravilhoso, né? Deve ter uma orquestra. Tanto para levar a música para as pessoas dos bairros e da cidade e das outras cidades da região, como também para representar Foz do Iguaçu nos eventos, né? Porque tem evento em todo hotel aqui, né? Eventos tops, internacionais. E é ali que tem que tocar a orquestra de Foz. Agora o maestro tem também, gente, ó, vocês não sabem, mas o maestro também toca rock, viu? Né? É que o pessoal acha que a gente que é ligado à música erudita, que a gente só gosta de rock, mas a gente gosta de todo tipo de música. A gente é muito universalista, é uma característica do músico, né? Que aquela coisa assim, né? Eu acho que, por exemplo, eu tenho vontade de amanhã comer, eu não como muito, né? Mas uma feijoada. Maravilha. Depois de amanhã, eu posso comer uma comida típica da Bolívia, sabe? E aqui pode ir e comer também, experimentar comida árabe, né? Comida chinesa. Então, temos a bênção desse momento histórico que podemos o que a gente quiser pode experimentar, né? E isso também acontece com a música. Tem dias que, indo para o rock, né, o rock pega muitas coisas da música erudita. É o que mais pega, né? É que o pessoal não sabe. Eu pego umas coisas de Bach, né? Eu coloco em outro ritmo, né? Eu troco um pouco assim, uma guitarra ali. Já 300, 400 anos atrás já foi um sucesso. E agora eu dou uma renovada, é sucesso garantido, né? Mercury, né? Mercury, tem o Kiss, o Led Zeppelin, onde para. Porra, as bandas brasileiras sempre, né? Escuta assim, mas isso parece Beethoven. Então, a música, né? Quase, tem sempre coisas novas, né? Mas quase está tudo feito. Então, você já pode escutar, né, e pegar aquilo ali. A música, ela tem uma penetração na alma Com certeza. né? Você vê que tem cirurgiões que quando vai fazer cirurgia, ele coloca uma música erudita. Tem Conexão. a conexão.
tem alguns plantadores que estão de azeitona que já estão selecionando tipo de música. Eu dei uma palestra em Foz do Iguaçu, uma das músicas que curam. Eu estudei toda essa parte da parte de cura de chakras, né? Essas coisas todinho, que é mais a parte esotérica, né? Aí tem a tonalidade do chakra, do dom, e determinada música, a música Bolero de Ravel. É uma música que, se você estiver assim desanimado, coloca a música de Bolero de Ravel, daqui a pouco você todo elétrico. Ela te traz uma energia. Então tem música que ela tem uma conexão e ela faz a terapia. Então, hoje já tem a musicoterapia, né? Quer dizer, a música é uma coisa assim que a gente não tem noção, né? Hoje o pessoal usa música para plantação de tomate. De vinho também. Vinho. Quer dizer, a música ela está presente nas Eu sempre falo isso para meus colegas, né? O pessoal estava postando uma piada o outro dia, né? Tipo, o que você trabalha? Eu sou músico, mas o que você tem que falar? Né? O pessoal entende, né? Mas o dom que Deus deu para o músico é esse aí, é de sanar. A gente você dá aulas a gente faz a conexão e cria aquela ponta. exatamente. Então, levando para trás, né, é o sacerdócio, né, o sacerdote aquele que pegava as pessoas e se conectavam com Deus. Por isso que eu falo outra vez, agora passando uma questão comercial, né? Não perca o nosso concerto. Porque você não vai ter outra oportunidade nesse semestre, nesses meses, digo, tá? Mas nós vamos fazer uma gravação depois, do final, para fazer uma chamada para esse concerto. Porque nós temos que botar gente nesse concerto. E como diz Beethoven, né? De todas as artes existentes, a música é mais sublime. Sim, nossa. Com certeza. Gente, maravilhoso estar aqui com vocês, mas nós já chegamos ao final do nosso podcast. Gostaria que cada um de vocês se despedisse, né? Para eu depois encerrar o nosso episódio. Vamos começar então com a nossa professora por favor, né? E aí, professora? Bom, eu vou falar um até breve, dia 7 de junho, na UniOeste. Assista o nosso grande concerto. Bom, igualmente estendo o convite para todos os meus alunos que estão aí, eu já estou falando para eles, imperdível, venham, tragam os familiares, amigos, todos, certo? Então, me despido e até breve. Foz do Iguaçu tem uma bênção, uma magia que você pode sentir na pele e no contato com as pessoas. Com as pessoas maravilhosas. Essa orquestra pertence a Foz do Iguaçu. Então, eu acho que vocês vão assistir, não uma orquestra qualquer, é a Orquestra Filarmônica de Foz do Iguaçu. Então, aquilo ali é imperdível. Espero vocês lá. Então, gente, estamos chegando ao final desse podcast maravilhoso. E para a bola continuar rolando na sua casa, na sua família, você tem que dar o like, compartilhar, comentar. Você tem que comentar. E olha, faz um favorzinho, se inscreva no nosso canal. E toca o sininho, porque assim você vai sempre receber um episódio novinho, saindo do forno, especial para vocês. Mas especial mesmo esse podcast, não se esqueça de ir no concerto. Muito obrigado. Um beijo, um abraço para você, para sua família, muita energia positiva, porque esse podcast é música na veia e no sangue. Obrigado.